vai dar essa temperatura nova. Então, o esôfago é o transporte de sólidos e fluidos ingeridos para o estômago, dotado de uretrinas organizadas, momentos peristáticos, que após a emissão pode alimentar da volta até o estômago. Esse aqui é chamando? Isso, as obstruções podem ser estruturais, mecânicas ou funcionais. Se você tem mecânicas, quando você tem dano em alguma estrutura anatômica, como por exemplo aquelas questões dos anéis ou as membranas esofagianas, ou funcionais, quando a gente tem um simples dano, ou seja, da função, da motilidade, um dano neural, e não tem uma estrutura anatômica que justifique. Tá? Então a gente destacou a presença dos anéis, né, que podem ser anéis tipo A e tipo B, dependendo da superfície e onde é recoberta, tanto a parte superior como a inferior é recoberta por mucosa esofagiana, ou seja, escamosa, do anel tipo A, e quando é recoberta pelo glandular gástrico, o anel tipo B. Tem essas observações que são colocadas lá no livro de vocês. Tem aqueles distúrbios de contratilidade, né, o esôfago quebranose e a contratura difusa esofagiana, que também está citando, tem as imagens lá das membranas, né, esofagiana, do esôfago distal. E aí a gente fala da acalásia lá, eles colocam como acalásia primária e secundária. A primária é geralmente idiopática, né, quando a gente tem degeneração de neurônios, a ausência das células ganglionárias, e a secundária quando a gente tem uma causa bem definida, como a gente tem um micro-organismo que destrói esse plasma entérico, né, como o Trypanosoma cruzi. Fala sobre as três características importantes, né, que tem que estar presentes. O esfíncter esofagiano, relaxamento completo, ponto aumentado, e a ausência de peristalse no esôfago. São as colocações que são presentes lá no livro. Então você tem a dilatação sacral do esôfago com um aumento do tônus desse esfíncter esofagiano distal. A gente colocou algumas imagens. Na classificação do refluxo, a gente tem praticamente indissociável o refluxo com a esofagite, tá? Como duas entidades praticamente comuns, associadas. Então, os pacientes com acalásia também podem ter a doença do refluxo esofágico. Existe um risco 33 vezes maior de um carcinoma de células escamosas do esôfago em um paciente com diagnóstico de acalásia 21 a 21 anos após esse diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico, a presença da acalásia, ela configura um risco muito superior, bem aumentado que a população geral para câncer de células escamosas. Aumenta também o risco de aspiração, esofagite, infecção por cândida, refluxo gastroesofágico, divertículo esofagiano inferior, úlcera péptica e também os processos inflamatórios e, consequentemente, associados à cicatriz, né, à fibrose, à estenose esofagiana. Nessa ordem está lá no livro, né, Mallory, Wise, esofagite química / infecciosa, esofagite refluxa e esofagite eosinofílica, um destaque principalmente para a doença do refluxo gastroesofágico, a esofagite do refluxo, e aquela mesma orientação que a gente deu, né, quando a gente tem a perda da contenção do esfíncter esofagiano inferior com o refluxo desse conteúdo gástrico para uma mucosa que não está adaptada para esse tipo de condição, a gente tem uma predisposição ao esôfago de Barr. Então, é como se fosse um contínuo, né, que o livro dá muito destaque. Doença do refluxo, esofagite, esôfago de Barr e câncer. Eu tenho que ter isso bem na cabeça, essa desenvolvimento, etiologia, né, essa fisiopatologia aí da etiogênese do adenocarcinoma esofágico, tendo como fenômeno inicial a doença do refluxo gastroesofágico. A gente tem algumas colocações aí importantes, né, que aí precisa ler para vocês.
características clínicas, né? O paciente pode cursar de forma assintomática, mas a maior parte deles tem um desconforto, né? Uma queixa clínica de sensação de regurgitação, sensação de retorno do líquido e conteúdo do estômago para o esôfago, com aquela queixa de azia, né? Queimor retroesternal. Lembrando, na clínica é importante, pacientes, quando você descarta causas pulmonares, tosse seca persistente, lembrar sempre do refluxo gastroesofágico. Isso é clinicamente importante, porque vez ou outra no consultório lá na clínica, nas emergências ou nos ambulatórios de clínica médica, chegam essas queixas do paciente com tosse crônica persistente, onde já foi investigado as principais patologias pulmonares responsáveis por essa tosse, e aí você não tem o diagnóstico preciso. Você pergunta ao paciente se ele usa inibidores da enzima conversora da angiotensina, né, o captopril. Captopril é inibidor da ECA, né? Ou não? Como é? O captopril é inibidor da enzima conversora da angiotensina, né? Não é isso? Então, quando você descarta o uso crônico também de captopril para hipertensão arterial, e também muitas vezes é relacionado à tosse seca, estomatologia, então você pensar sempre em refluxo, além desses outros sintomas aí que a gente pode ter. Tá? O refluxo pode em algumas pessoas gerar um incômodo ocasional e repetitivo, né, queimor external, mas também pode cursar com formas mais graves, né? Você vai ter fibrose, estenose, progressão para o esôfago baixo, com risco de malignidade e até mesmo sangramento testicular. A avaliação endoscópica é importante. Se você tem a dúvida ou você tem quadros clínicos que você tem uma endoscopia não bem compatível com a doença do refluxo, você pode fazer a pH-metria também esofagiana ou a nanometria esofagiana, né, para você ver a capacidade tanto do esfíncter como da própria musculatura do esôfago de manter esse tônus. Não tem um padrão ouro para o diagnóstico da esofagia de refluxo, mas você tem que combinar sintomas achados endoscópicos, a pH-metria, inclusive a resposta ao teste terapêutico, né? Quando você usa inibidores da de prótons, ou você usa também associado estimulador da motilidade gastrointestinal, avaliar a resposta a esse tipo de terapia. Achados endoscópicos clássicos, você pode ter principalmente aquelas zonas de edema e eritema, né, que eles chamam de enantema. Quando você tem edema na mucosa, você tem peremia, vermelhidão local. E também pode apresentar a presença de erosões e úlceras, né? Como ilustração, eu acho que a gente falou nos conceitos, quando você tem o termo úlcera, se refere geralmente a uma lesão mais profunda, passa da mucosa e da submucosa e atinge ali as camadas mais profundas, principalmente a camada muscular. Quando você tem um conceito ou um termo em alguma frase ou alguma contextualização, no caso de erosões, então a gente entende que essas lesões são mais superficiais, geralmente limitadas à mucosa de revestimento. Alguns pacientes têm endoscopia normal, quase normal, mesmo tendo sintomas típicos de refluxo. A gente também falou, e a literatura também fala sobre isso, de uma incompatibilidade, às vezes, clínico-endoscópica e anatomopatológica. Hoje a gente estava falando dessa incompatibilidade, desse exame da anatomopatológica, que às vezes não vem compatível com a sintomatologia, e uma aluna respondeu, que a esposa dela é médico, e falou que semana anterior tinha chegado lá
na clínica deles 2 pacientes que tinham queixas extremamente importantes de dor, sensação de refluxo, de queimor external, quando na verdade a biópsia não revelou esse grau de inflamação que era esperado. Então é comum, e a literatura descreve essa incompatibilidade às vezes clínico-patológica. Tá? Às vezes o paciente tem mais sensibilidade do que outros, então o incômodo que você pode ter numa esofagite, às vezes para alguns pacientes é bem maior, ou mais acentuado do que outros pacientes. Inclusive sendo uma das necessidades, às vezes, de tratamento do Helicobacter pylori, quando você tem sintomatologia refratária ao tratamento convencional com medicações que diminuem a acidez gástrica. Lembrando também, principalmente daqueles fatores que geram o refluxo com esofagite crônica, que são associados muitas vezes ao estilo de vida, tanto os hábitos comuns como também o tipo de alimentação. Alimentos quentes, condimentados, picantes, alimentação copiosa, principalmente antes de deitar, podem fazer com que durante o relaxamento do esfíncter esofagiano, que ocorre naturalmente, relaxamento até muscular como um todo, possam predispor esse paciente a apresentar refluxo durante a noite e muitas vezes ele acordar de madrugada com a sensação de engasgo e associada a tosse. Professor, só um instantinho. E lembrar também daquela ação principalmente dos benzodiazepinas, né, que são depressores do sistema nervoso central. Os hábitos também associados com a ingesta etílica, que funciona tanto como irritante da mucosa, como também com relaxante, depressor do sistema nervoso central. Oi. O senhor falou dos efeitos refratários da H. pylori, né? Ou foi do tratamento pilórico? Não, quando você tem sintomatologia, mesmo refratária ao tratamento habitual, com inibidores da bomba de próstata, por exemplo, o cara tem aquela queixa de queimor, de azia intensa. Você faz um teste terapêutico, né? Você usa os inibidores da bomba de próstata durante um determinado período, como se for 30 dias, a duração do tratamento de uma caixa, e esse paciente mantém esse quadro de dor, e aí você faz a endoscopia, você tem um diagnóstico de estar presente no Helicobacter pylori, e você observa que se você não fizer o tratamento do Helicobacter, esse paciente vai continuar com essa sintomatologia. Então, independente do grau de inflamação que você tenha lá no sistema patológico, nem sempre você vai ter uma inflamação crônica acentuada, nem sempre você vai ter uma atividade acentuada, que é justamente representado pela quantidade de células polimorfonucleares lá presentes, né, os neutrófilos, e ainda assim o paciente tem essa sintomatologia. Então, nesse caso da positividade do H. pylori, mesmo na ausência de histórico de câncer gástrico, mesmo na ausência da presença de lesão ulcerada, esofagiana, gástrica ou duodenal, se recomenda você fazer a tentativa de erradicação da bactéria para você conseguir um tratamento mais eficaz. Aí sim, nessa sintomatologia. Aí no caso esse tratamento é em 2 partes? Cheio de queimado. Não estou sentindo não. É a Lara. Pode ser alguma coisa fora aí, né? Então o que acontece? Como a gente falou, às vezes, nem sempre a positividade do Helicobacter pylori você tem a necessidade obrigatória de fazer o tratamento. Por quê? Porque o segundo e o terceiro tratamento, na maior parte das vezes, estão fadados à resistência bacteriana. Você vai precisar repetir o tratamento, às vezes, por um período mais prolongado de tempo, tanto que o uso do antibiótico pode ser de 7 a 14 dias. Então, quando você faz um retratamento, você não usa mais ele durante 7 dias, geralmente 10 a 14 dias. Tá? E o terceiro tratamento para a erradicação da H. pylori, você vai usar outros tipos de antibiótico, porque ele já está fadado à resistência daqueles outros anteriores. Então, como foi dito anteriormente,
presença da Helicobacter pylori, pelo menos até alguns anos atrás, não é obrigatoriamente indicativo da necessidade de tratamento. Se você não tem um alto risco para a doença gástrica, muitas vezes você vai fazer só um bloqueio da sintomatologia através do uso do inibidor da bomba de prótons. E vai reservar esse tratamento para uma necessidade posterior, se for o caso. Mas tem indicações precisas. Como a gente falou, risco alto para câncer, a presença de lesões ulceradas e também quando você tem esses quadros de doença grave, sintomatológica, refratária. Isso porque o trato fica mais sensível para bactérias pelo viral ou não? Existe a explicação para a evolução mesmo, a evolução do quadro, cronicidade. Como disse aqui, existe incompatibilidade, existe a tendência de inflamação toda, mas o paciente tem uma sintomatologia muito acentuada. Tá na condição, se você não consegue uma melhora clínica, esse paciente continua em um quadro de, digamos assim, dor crônica, né? Inclusive com repercussões na vida cotidiana dele, justifica você fazer o tratamento. Recorrência. Entendeu? Então a gente fala sobre as modificações da dieta e dos hábitos alimentares de vida. Né? O inibidor da bomba de prótons é a base da terapia da esofagite, da doença do refluxo. Você pode também usar os antagonistas associados quando não tiver um tratamento eficaz, usando os receptores, antagonistas receptores da histamina 2, que hoje estão proscritos, principalmente aqueles mais antigos, como a simetrina e a nitinina, né? Salvo engano, é porque existe uma conversão dessas medicações e uma maior chance de infarto do miocárdio, alguma coisa desse tipo. Eu não procurei saber bem a fundo, mas eu ouvi alguma coisa sobre esse tipo de proibição, né, de suspensão da venda. Nos casos mais severos, onde você tem o risco de inflamação, de fibrose, de estenose, a apresentação também com a metaplasia, ou nos casos onde você tem um refluxo por causa de uma causa anatômica, como a hérnia, então você pode ser necessário o tratamento cirúrgico. Aí como é esse tratamento, professor? Aí você vai fazer ou a fixação, né, tirar a parte do estômago que passa do diafragma, tentar fazer a fixação desse estômago abaixo do diafragma, justamente para evitar o deslizamento dessa hérnia, da né, hérnia tal. Tem telagem não? Antes eles usavam um anel, também usavam um anel por fora, que até na cirurgia bariátrica eles colocavam um anel por fora do esôfago, né? Limitava até o andamento do bolo alimentar, mas hoje em dia eu acredito que essa técnica está mais proscrita. Mas é principalmente você tentar estreitar esse ato, né? Essa abertura no diafragma e fixar o estômago dentro da cavidade abdominal, para evitar dele retornar. Lá parou, retorna. Eu acredito que isso se faz hoje em dia por via laparoscopia. Você bota os caninhos lá e faz tudo por via laparoscopia para evitar a cicatriz indesejada, né? A laparotomia exploradora. Importante, hoje mesmo de manhã eu liberei uma lâmina com esse aspecto aí. O diagnóstico veio como tumoração esofágica. E aí quando na verdade a gente examinou a lâmina, a gente tinha exatamente esse aspecto. Eu devia ter fotografado para colocar aqui. Rapaz, depois eu vou fotografar para a gente mostrar. Tinha uma hiperplasia de células escamosas, e esse alongamento da lâmina própria, parecia até um papiloma escamoso, essa lesão. E na superfície a gente tinha a presença de neutrófilos, ali na superfície do revestimento epitelial. NIC 2. Quase uma NIC. E uma coisa que marcava bastante era essa hiperplasia das células basais, que você observava bem que ela passava praticamente da metade da espessura do epitélio. Então a presença de células inflamatórias intraepiteliais, linfócitos neutrófilos e por vezes eosinófilos fala muito a favor da esofagite associada
principalmente ao refluxo gastroesofágico. Depende do grupo. Pode. Toda fita pode. Ele pode, não é? Meio antes, não é? O professor tá precisando de uma vez da muralha, hein? Bruno? Me deu, André, você não me deu. Vou cobrar um manhoso aqui. Você tem aí? Não, mas Faz tempo que você sabe que ia me dar, que eu Vou desenrolar agora isso aí. Desenrolar agora isso aí. Manda aí no grupo. Quero ver se tem uma coisa rapidinho. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sara, eu sou presidente das Ligas de Torcida da Muralha. Esse aqui é o Luquinho, que é o diretor de acrobacia, também faz parte da diretoria. Quando você é do ano, pode ser que alguém não me conheça, né? A gente não vem mais para a faculdade, né? Tem que treinar, mas isso aqui é a maioria. A gente está nas estudos desde o primeiro ano da faculdade. E eu digo assim que foi uma das minhas melhores escolhas que eu fiz, porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de outros anos que talvez a gente não conheceria. E a equipe é muito calorosa, muito unida, vale muito a pena. Assim, o treino é maravilhoso e eu garanto que vocês vão se arrepender se vocês tiverem interesse de entrar. O nosso setor de base flyers, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver nossas apresentações anteriores, é o que mais se destaca, né? O que todo mundo espera para ver. Todas as outras atletas sempre nos aplaudem de pé, né? É unânime, a gente sempre foi as melhores. Só que esse ano, precisando de bases nas campinas, a gente tem 5 flyers, só que a gente não está conseguindo subir todas, porque a gente não tem base suficiente. E a comida de fazer o também para vocês. Pois é, né? Olha aqui, ó. Tá bom, Eu tô vendo aqui. já começou a... Ele começou a mexer o cabelo assim, de cedo, ele tá interessado. Eu acho que o Eduardo, porque o irmão dele era, né? Todo mundo sabe que ele deveria. Já tem a mãe. Já. Pois é, gente, a gente precisa treinar, o intermédio tá bem aí. Eu acho que o intramédio deu uma agitada na gente, né? Tá todo mundo acelerado. E as férias já estão bem aí, a gente precisa treinar. Esse aqui também. Ele foi no passado. Já é outubro, então tá sendo muito Ele foi ano rápido. passado. Até a gente fazer algo bonito, dar um show mesmo, que é como a gente precisa treinar. Eu preciso que vocês ajudem a gente. Eu preciso que vocês façam isso pela prática, né? Pelo amor à prática de vocês. Eu acho que quando chegar lá no dia, todo mundo vai querer ver algo bonito, né? Então, gente, por favor, vão ao treino. A gente tem treino todo domingo, 16h30, lá no Box Treino. Eu vou mandar o link do grupo lá na muralha, no grupo da muralha, para vocês entrarem, quem quiser. Então, assim, despretensiosamente, só para vocês conhecerem, só para conhecer, ver como é que é. É legal, a gente tem música, é descontraído, não é nada assim ruim, não é nada só de meninas, eu sei que vocês têm preconceito, mas não, é um esporte de sexo, então, por favor, gente, vou esperar vocês, viu? Estou gravando a carinha de todos vocês. Obrigada. Obrigada, professor. Bora, Guilherme. Eu vou fazer um comentário. Ele foi meu aluno. Essa menina eu acho que passaram mais tempo na Shelly do que na aula. A música deles lá no meio. Dele eu lembro. Mas dela eu não lembro. Dela não é? Não sei se foi rápido. Foi. Olha aí, que você vai colocar na China. Aqui é o básico. Vai sair da China, né? Gabi podia ser fire, né? O Elber podia ser. Podia ser fire. Nossa senhora, não, vamos pro... Pega essa florzinha. Olha lá, professor. Escolhe aí, professor, qualquer um. Tem não vinha aí, a visita da muralha? Então vamos lá. Hoje, fazer que nem aquele, como é? O
Léo Gomes. Olha. Eu tenho um bocado de figurinha. Lá ele. Você sabe que ele ficou um mês fazendo aquela música lá, né? E ainda tem que, pra cantar, ele ainda tem que decorar. Tem que pra decorar. saber a hora certa. E o tempo da música ali tem, né? Ali tem um grau de autismo ali. Mas o dia é interessante, fica na cabeça, né? Na viagem pra Ji-Paraná, eu estava no carro na volta todinha, aquela música lá. Semanas assim. Mais severo, né? Que é alguma coisa Então vamos lá. Então hoje mesmo a gente fez a liberação de um laudo de refluxo, então é bem característico. Hiperplasia, aumento das camadas das células basais e também o fibroso inflamatório. No caso da esofagite eosinofílica, existe uma diferença onde a gente tem um número, uma contagem de eosinófilos bem superior. Tá? Mais adiante eu acho que tem um limite lá, tem que ter mais de 25 por campo de ganhamento, de 40 vezes. Era exatamente, eu devia ter fotografado para botar aqui, exatamente dessa forma, tá? Inclusive a camada basal aumentada dava mais do que isso aqui. Você vê que a lâmina basal, o número de células basais ultrapassa aqui o terço médio, né? E aqui na superfície a gente tem células inflamatórias, tanto da inflamação aguda, neutrófilos, como você pode olhar aqui esse aspecto que ele fala lá, do aspecto rabiscado do linfócitos epiteliais. Esses linfócitos epiteliais recebem teleolinfócitos. Tá? Isso aqui não é normal, isso aqui tem um alongamento, né? Hiperplasia escamosa. A esofagite química, com principais causas, questão de substâncias básicas ou ácidas fortes, ou detergentes não fosfatados. Pode ser, no caso, tentativa de suicídio, principalmente em adultos ou acidental em crianças. Né? A quimioterapia também citotóxica também pode dar a chamada esofagite química. Complicações como estenose, sofrer barreto e, mais raramente, ação das células escamosas. Certo? Algumas vezes, como consequência dessa estenose cicatricial, pode ser necessário o uso de balão para poder fazer a reabertura dessa estenose, ou até mesmo cirurgia para fazer a correção desse problema. As infecciosas a gente destaca principalmente dois tipos virais, né, que é o herpes e o citomegalovírus, mas muito comumente na nossa prática a gente tem infecção por cândida, principalmente em pacientes imunossuprimidos. É quase para todo mundo, quase, eu digo porque não é obrigatório, mas o paciente com monilíase esofagiana, ou seja, com cândida esofagiana, candidíase oral, está associado com um quadro de imunodepressão associado ao vírus da imunodeficiência humana, HIV. Não sei se eu falei para vocês, há 2 semanas atrás, exatamente de ontem a 2 semanas atrás, eu recebi lá no IML um pedido do delegado para fazer um exame de conjunção carnal externo lá no CEMETRON, no Centro de Medicina Tropical de Rondônia. Eu falo disso. Conjunção carnal externa? Conjunção carnal. De vez em quando lá na ML a gente faz uma conjunção carnal. Nas pessoas. Né? Ontem teve uma conjunção carnal. Ontem à noite eu fiz uma conjunção carnal numa moça de 26 anos. Aí o que acontece? Às vezes a gente não necessariamente o exame tem que ser feito no IML. A gente às vezes é solicitado para fazer o chamado exame externo. Quando o paciente sofre algum tipo de lesão e ele não pode se deslocar até o IML, por exemplo, o paciente vítima de acidente de trânsito, onde ele está hospitalizado, um paciente vítima de ferimento por arma de fogo, ele está no UTI, por exemplo,
Então, para manter o acusado ou o infrator preso, é necessário que o laudo seja enviado o mais breve possível para configurar a tentativa de homicídio ou homicídio tentado, com risco de vida. E aí a gente é solicitado para ir nas unidades. Nesse caso, foi uma das... Eu já devo ter feito umas 2 conjunções carnais na maternidade, em criança, suspeito de abuso, estava internado. Eu acho que já fiz na maternidade no Código Damião. Essa foi a primeira vez que mandei para o Cimetron. Olha a história. Vou abrir um parênteses, porque é uma coisa até curiosa. Chegou o pedido de uma conjunção carnal para fazer no Cimetron, um paciente que estava no isolamento. Já chamou um pouco a atenção desse caso. E uma coisa que chamava a atenção era que lá no pedido do delegado tinha uma frase negrita: caso a paciente não se recuse a fazer o exame. Então, quando caracteriza isso, a gente já viu que o delegado achou a história meio estranha, né? A história já meio mal assombrada. O que é um estupro? O que é uma tentativa de estupro? Um estupro, ele demanda a necessidade do exame. É quando existe a invasão do corpo, né? Quando existe a penetração do pênis na vagina, por definição de estupro. Então o homem não pode ser estuprado porque o homem tem vagina. Aí são atos libidinosos de diversa função carnal, né? O coitanal. Então nesse caso aí, foi o pedido de função carnal do paciente, que disseram que ela tinha sido vítima de abuso por parte do marido. Ela estava internada lá no Hospital Cimetron. Aí a gente ligou, tem um colega lá que a gente rende na terça-feira, que é o Bruno, eu acho que vai ser professor de vocês, que é infectologista. E aí a gente ligou e o Bruno estava lá na ocasião do Cimetron. E aí ele falou: rapaz, essa situação foi o seguinte: o paciente veio encaminhada de Ariquemes, é uma paciente que abriu um quadro de emagrecimento rápido, uma paciente que apresentou candidíase oral, né, candidíase oral. E aí ela veio de Ariquemes e ficou internada, teve um diagnóstico de HIV, teste rápido, e aí ficou internada lá no Cimetron. Parece que no quadro inicial ela teve uma certa gravidade, passou alguns dias na UTI e depois ela estava lá no isolamento. A história é que 7 horas da manhã, não sei se foi uma pessoa da limpeza ou se foi um técnico de enfermagem para fazer uma medicação, e aí o marido... Ela estava despida porque estava no lençol lá do hospital, e o marido estava nu, também deitado do lado dela, no leito, e quando chegou, entrou a pessoa e correu nu pro banheiro, para se vestir. Então a história foi essa. Existe um precedente muito perigoso, tá? Inclusive eu tenho aqui essa jurisprudência, que vai virar jurisprudência, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, condena o denunciante profissional de saúde por uma tentativa de aborto, baseado no imperativo do sigilo médico. Eu aprendi, né, na minha prática, desde os meus 25 anos de formação, já estou aumentando, eu tenho 3 anos de formado, e a gente, como profissional, o sigilo está acima desse tipo de denúncia, a não ser quando existe risco coletivo. Se você vê sabidamente um paciente seu que tem uma doença psiquiátrica e começa a ter ideias esquizoides aí, que vai entrar, vamos supor, um aluno da finca, não vou falar finca não, da Metropolitana, só tem gente normal, um aluno da Metropolitana esquizofrênico e que resolve lá para o psiquiatra, fala: eu sou CAC, consegui um registro de CAC, eu tenho 5 armas em casa, eu vou entrar com 5 armas na faculdade amanhã e vou atirar em todo mundo. E o cara tem robustez para saber que aquela vozinha na cabeça dele está dizendo mesmo que ele fazer isso, está fora de controle, ele pode fazer essa denúncia na polícia. Por quê? Porque existe risco de vida coletiva. A mesma coisa com o paciente que está com HIV e ele se revolta, né, uma fase de revolta, e tem relações desprotegidas sabidamente com várias pessoas. Então, assim, é uma questão de saúde pública, é uma questão de risco de vida. Disseminação de doença contagiosa, ele pode quebrar o sigilo médico, nesse caso. Mas no caso do paciente, por exemplo, que entrou no pronto atendimento, um abortamento, né, apesar de ser um crime, já foi configurado que a pessoa não pode fazer esse tipo de denúncia. Nesse caso aí, do Lick lá que estava com ela, o marido,
Alguém lá, não sei se foi do serviço social, não sei se foi o técnico de enfermagem, não sei se foi a própria pessoa da limpeza, fez a denúncia, chegar à delegacia e foi registrada uma ocorrência como abuso de vulnerável, visto que ela estava internada. Mas ela não sabia que era marido. Não sabia, bem. Não. Sabia. Denunciou lá que denunciou. A pessoa que denunciou sabia. Ele estava lá com uma acompanhante. Ela que não queria, Mas então? foi abuso mesmo, não. Às vezes a mulher queria. Vou chegar aí. Vou chegar aí. Então, assim, era marido dela. Pela história, o marido dela estava deitado, dois peladão lá, uma boa, tranquilo. A primeira coisa que eu cheguei, quando cheguei lá, eu procurei o serviço social. Procurei saber se a paciente estava internada, o leite estava internado, procurei o serviço social para ir comigo lá. Chegando lá, a assistente social disse, o que ela disse? Aí a primeira coisa que eu perguntei, ela está inconsciente, ela está desorientada? Ela fez assim, o senhor vai ver lá. Ela falou, o senhor vai ver lá, pensava que ela estava em estado de desorientação. Aí quando eu cheguei lá, me identifiquei como médico legista, como perito, que havia uma denúncia de abuso de estupro, né, de abuso de vulnerável, e estava lá para fazer o exame. A primeira coisa que me chamou a atenção é que quando eu cheguei antes da sala de isolamento, quando eu cheguei na bancada de enfermagem, que eu pedi o prontuário para analisar, a primeira questão aqui foi no calor. Aí eu perguntei para a técnica, sabe que o pandeiro de gás está quebrado? Estava muito quente. Né? Aquelas telhas lá de amianto ali do cimento são horríveis. Inclusive o exame era para ser Daniel, o safado contou para mim, porque eu moro perto do cimento. Ele chegou no horário de recebimento dele, porque a gente tem um acordo lá, quem recebe e tal, não sei o que, aí o gordinho safado falou, tá me devendo um nome, porque eu tô ficando no João Paulo, vou mandar aqui embora para ele. Aí o que é que acontece? Chegando lá, me destacou logo essa questão do calor. Aí eu fui lá, a primeira coisa que eu perguntei também para o serviço da assistência social, se o marido está aí? Não, o marido não está mais aí. Beleza, cheguei lá. Primeira coisa que eu cheguei, eu disse, olha, vou explicar para ela. Paciente totalmente lúcida, muito emagrecida, as perninhas bem magrinhas, parecia até uma paraplégica, estava bem emagrecida mesmo, mas ela estava totalmente consciente. Eu perguntei, olha, a gente recebeu uma denúncia, sou médico legista, sou médico vinculado à Polícia Civil, e o delegado botou aqui, houve uma queixa de abuso de vulnerável. E no caso, a história que chegou pra gente é que o seu marido estava aqui junto com você, sem roupa, e aí saiu correndo pro banheiro quando chegou uma pessoa. Aí você precisa me dizer, houve alguma coisa? Não houve nada não. Ele estava aqui, ele estava deitado comigo, sem roupa. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça, tá quente pra cacete lá. O ar-condicionado também, o isolamento estava quebrado. Estava um calor infernal. Então dormir sem roupa era uma coisa que provavelmente lá no interior, vocês moravam no sítio, era uma coisa que se fazia atualmente, né? Não seria nada extraordinário. Se houve alguma coisa, aí disse, não houve. Tal. Disse, se ele é seu marido, é ele meu marido mesmo, sou casada com ele. Ela falou bem assim, digamos assim, afirmando, né? Bem positivamente aquela afirmação. Aí eu doido para não fazer o exame, né? Disse, olha, você tem direito de ser recusado a fazer o exame. Você não precisa fazer, ele é seu marido. Mesmo que tenha havido alguma coisa entre vocês, foi consensual, né, seu marido? Sim, ele é meu marido mesmo, mas não teve nada não. Eu disse, tá bom, então você vai se recusar a fazer o exame, eu vou pedir para você assinar aqui. Aí por que eu continuei, né? Porque aí eu fui, eu acho que ela teve um entendimento errado da segunda frase. Eu não induzo, não, nunca. Mas ali era uma situação que até o próprio delegado tem destacado como uma situação praticamente desnecessária. A denúncia chegou e tem que fazer as diligências. E da diligência dele faz parte o pedido de exame da construção carnal. Aí eu peguei e disse, inclusive, se o exame for constatado aqui que houve a construção carnal, dependendo do entendimento do delegado, seu marido vai ser preso. Aí eu acho que ela entendeu errado. Se você não fizer, seu marido vai ser preso. Aí disse, não, eu quero fazer, eu faço questão de fazer. Aí eu já tinha trazido o kitzinho, as luvas, o suavezinho para colher material, né? Para colher lá a secreção vaginal e tal, não sei o quê. Aí lá vai. Examina, abre as renais, não tem mais ímã, a paciente já tem filho com esse marido dela, tal, não sei o que, olha o examezinho, olha, dá no pós-oral para poder fazer o DNA dela, né? Comparado com o DNA que a gente poderia estar na mucosa vaginal. E aí eu levo o exame para fazer o
exame de PSA espermatozoide que é feito pelo laboratório criminal. Mas vocês vejam como são as coisas, né? A interpretação. Esse exame dando negativo, ela pode inclusive processar o Estado ou o denunciante, né? Porque se é marido dela e a coisa é feita de forma consensual, mas infelizmente hoje o mimimi está tão grande que ninguém pode ver mais nada. Eu acho que algum de vocês, já quando era criança, menor, pode ter um vizinho, pode ter uma pessoa mais idosa que de forma sem conotação sexual botou uma das meninas aqui no colo e acariciou o cabelo. É uma coisa normal. Eu já recebi lá crianças para fazer o exame de construção canal, que é um exame traumático. É um exame, não é um exame inócuo, né? Precisa fazer um exame ginecológico na criança. Tem criança que esperneia, que chora, que fica descendo lá, mas fica traumatizada. E o exame ele é mais traumatizante do que o suposto abuso às vezes. Treta de pai e mãe separada, o pau que mais tem lá. Que manda a criança lá porque estão brigando entre si por guarda, por direitos, por egos, por qualquer coisa que seja, que usa a criança e às vezes faz uma denúncia infundada e depois não existe investigação para criminalizar a falsa denunciação de crime. Aliás, criminal não, apurar, desculpe o termo, apurar a falsa denunciação de crime. Então assim, é um exame que muitas vezes não é necessário. Essa criança mesmo, o cara botou, estava num banho, num negócio, a criança passou, aí o senhor todo botou ela no colo, começou a conversar com a criança, pronto, abuso. Leva para a delegacia, prende o velhinho, é a maior complicação. O primeiro caso que foi chamado em juízo como testemunha, na verdade nós não somos testemunhas, nós somos peritos, né? Na verdade a gente tem que ser chamado para esclarecimento, foi de um rapaz que passou 3 meses preso por causa de uma treta de vizinho. Posso explicar? Pode. Mas essa ficou marcada, porque foi a primeira vez, né, em 1 ano ou 2 de legista, né, inexperiente ainda, achei uma intimação lá para comparecer em juízo, vara da infância, para prestar esclarecimento lá, como testemunha, erradamente classificado como testemunha, mas na verdade como esclarecimento para a justiça. Aí eu pego, né, o processo não diz nada, é o processo número tal. Aí eu falo com a menina lá da direção, ela liga para a vara, conhece o pessoal na vara, aí vê do que se trata, quem é o periciano específico. Era uma criancinha de 9 anos, mais ou menos, de Candeiro de Amari. Essa eu me lembro bem, porque chegou às 3 horas da manhã e a mãe era aquela mãe assim, toda malamanhada, assim, aquele negócio bem letárgico, um pensamento bem lento, sabe? O cara meio de índia, assim. E o menino era um menino de 9 anos, assim, meio afeminadinho. E aí, quando a gente começou a perguntar, não, porque meu vizinho não, meu padrasto, se aproveitou quando minha mãe saiu de casa e fez isso, e botou não sei onde, botou aqui, botou ali, botou na boca, botou no bumbum e tal, não sei o que, aquela história assim bem ensaiada. E eu olhava para a mãe e disse, a senhora sabia disso, alguma coisa? Não, nunca vi nada, não. Um negócio bem songabuga mesmo. Final das contas, bota o menino, faz o exame, colhe suave do ânus, bem negativo. A PSA espermatozoide. Por um excesso de zelo na época, a gente ainda recém-entrado no negócio, eu botei umas esfoliações que tinha no joelho do menino. Esfoliações de criança, desde 9 anos, cai, brinca na rua, se rela todo mundo, tal. Coisa habitual. Depois de 3 meses eu sou chamado na justiça. Aí eu pego um bocado de livro, um tablet, eu estudo, olho qual foi o caso, reviso, pronto, aí pronto. Será que eu errei? Será que eu deixei passar alguma coisa batida? Aí quando eu estou esperando lá a audiência, né, eu me identifico, fico esperando lá a audiência, não acho, a esclarecimento lá do promotor de justiça. Aí passa um advogado, você é o perito? Não sei o que. O cara era cliente dele, porque... Não, mas aí já foi tudo provado, olha, o vizinho tinha uma raiva dele, tinha uma treta com ele, aí combinou com o menino para dizer que o menino tinha sido estuprado, aí o menino concordou, aí inventou essa história todinha, já foi provado, mas o cara estava 3 meses preso. Estava 3 meses de presídio, comendo pão de água maçã, talvez até sendo estuprado, talvez até sendo
pega uma doença contagiosa. Para a família dele é um estuprador, para os vizinhos dele é um estuprador, para o trabalho dele é estuprador. Sai do site, né, desse site sensacionalista, preso, não sei o que, padrasto, estuprava uma criança de 9 anos. Para todo agente penitenciário ele é estuprador, então passa para todos, passa para os outros presos. O cara realmente, eu trabalhei em presídio 3 anos, sei como é que as coisas funcionam, então o cara fica realmente estigmatizado com essa questão de estuprador de menores. E aí chega o cara passou assim os agentes penitenciários, a gente via a cara de revolta do cara, uma tristeza, rancor, entendeu? E aí quando eu cheguei lá, eu disse, olha, expliquei do laudo, não tem nada substancial, tal, não sei o quê. E o cara tentando forçar a barra, depois de toda a história esclarecida, depois da criança falar que tinha mentido, que tinha se juntado com um vizinho para prejudicar o rapaz lá, eles tentando justificar o erro deles baseado na escoriação do joelho da criança, e que eu inclusive tive acesso a escoriações específicas no joelho, não podendo caracterizar nenhum tipo de lesão, agressão ou ato especificado. Não, mas esse negócio do joelho, ele não estava de joelho não, ele não estava assim, o cara estava de joelho, ou estava em pé, fazendo sexo oral, alguma coisa assim, não dá para caracterizar não, tá aí bem claro. Não sei o que, não tinha possibilidade, não, ele está em posição quadrúpede e tal, não tem não. Tá, então assim, forçando a barra para se pegar no detalhe mínimo para justificar o erro que eles fizeram, de condenar, né, antes de. E esse teve sorte, ele teve um advogado, alguém por ele, para conseguir tirar da cadeia, porque ele talvez ficasse ali por vários meses, mais tempo, né, sem alguém para defender. Mas essas coisas existem, né? A gente sabe, às vezes quando aparece aí esses casos de pessoas que são presas injustamente, né, depois de muitos anos são soltas. Então esse daí foi uma das experiências mais negativas que a gente teve lá no IML. Tem muita coisa, a ciência médica legal é muito bonita, é muito interessante, né, de trabalhar a favor da justiça, mas em contrapartida a gente vê muita coisa horrenda, né? Ontem mesmo chegou uma necrópsia de uma moça que foi queimada viva, né, uma moça de 16 anos, enterrada em copa rasa, no estado da calma. Provavelmente envolvida com alguma coisa de tráfico, né? Quem gosta desse tipo de prática de tortura e requintes de crueldade é o pessoal do tráfico, né? E chegou lá queimado, cheirou de gasolina e tal. É mais acontece. Vamos continuar. Então, voltando aqui para a esofagite afocândida, essas esofagianas estão muito associadas, principalmente, a monilíase oral e esofagiana. Esse não está indo embora por causa da história, não. Não ficaram tristes, não. E a gente pode ter infecções virais também. A gente falou que todas as infecções virais têm características bem apropriadas, né? O herpes é aquela multiplicação, o citomegalovírus, aqueles grandes núcleos eosinofílicos. Então, há formas da gente verificar isso aí pelo exame histopatológico. Aqui a gente tem uma monilíase esofagiana, então, né, nessa parte do esofistal, inclusive do estômago proximal, a gente vê essas placas brancas aderidas à superfície, bem característica. Quando a gente faz a biópsia, bota na lâmina, a gente vê um aglomerado aí de células inflamatórias associadas às ínfias fúngicas aderidas a essa mucosa. Aqui a gente tem características macroscópicas de infecção por herpes vírus, onde a gente tem essas áreas de ulceração. Se alguém já teve uma curiosidade aí, observa aí doenças venéreas aí do pênis ou da vagina, vocês veem que esse mesmo achado dessas úlceras pequenas, múltiplas e rasas, essas erosões, né, pequenas e rasas, são os aspectos que a gente tem macroscopicamente. Então pode ser visto também no esôfago. A esofagite eosinofílica geralmente acontece em pacientes atópicos. O que é um paciente atópico? Tem paciente que tem asma brônquica, tem paciente com processos alérgicos, né, dermatite de contato, dermatite alérgica. Então esse tipo de esofagite acontece principalmente nesses pacientes. E uma forma da gente fazer o diagnóstico, eu estava errado, eu falei entre 20 e 25, mas o critério maior do que 15 é o nosso por campo de maior ampliação. No livro de vocês está 20, tá? Então a gente vai usar a referência no livro de vocês. Ele fala maior do que 20 eosinófilos
campo de grande aumento, tá bom? Então, outras tecnologias, esofagite alérgica, atópica, inflamatória atópica, crônica, essas outras nomenclaturas que a gente pode ter, esse sinônimo que a gente pode ter nesses casos. Etiologia, associada a fatores familiares ambientais, familiares genéticos, e também fatores ambientais, né? Tipo de alimentação, e também a doença do refluxo pode fazer um aumento dessa sensibilidade a alérgenos alimentares. Aspecto da esofagite eosinofílica, se você considerar que isso aqui é um campo de grande aumento, você vai ver que a gente tem muito mais de 20 eosinófilos aqui nessa lâmina. Grosso modo aqui deve ter uns 25 ou mais. O esôfago de Barré, eu acho que já exaustivamente falou sobre ele, mas aí está bem mais substancializado, né? Substituição do epitélio escamoso por um epitélio glandular com a presença de células caliciformes, associado na maior parte das vezes à doença do refluxo gastroesofágico e esofagite crônica. Fatores de risco: doença do refluxo gastroesofágico por mais de 5 anos, idade maior que 50 anos, sexo masculino, uso de cigarro, obesidade central e raça branca. Projeção daquelas linguetas, né, de coloração salmão para a parte proximal, né, ali naquele localizado do esôfago distal. Os conceitos de Barré curto e Barré longo, maior do que 3 cm da junção, menor do que 3 cm da junção. E um achado característico seria justamente a modificação do epitélio escamoso que vira glandular, associada à presença dessas células caliciformes. Existe a hiperplasia de células globosas que simulam o esôfago de Barré, mas a distribuição é uniforme lado a lado dessas células. Para a gente ter esse tipo de metaplasia, a distribuição tem que ser aleatória dessas células caliciformes. Varizes esofagianas, questão de prova, com certeza, ou pelo fígado ou pelo esôfago, né? Surge devido à hipertensão portal em consequência do impedimento da passagem de sangue venoso pelo fígado. Principais causas em nosso meio: cirrose hepática associada ao alcoolismo, segunda principal causa é extossomose. Importante causa de sangramento, corrigindo aqueles índices, tá? Onde a gente tinha na edição anterior 45% ou mais de mortalidade no primeiro episódio, o livro novo traz 30 ou mais morrem de choque hipovolêmico no primeiro episódio de sangramento. A patogenia corresponde à ruptura dessas varizes com risco, né, hemorragia maciça e risco de choque hipovolêmico de morte. Mais de 50% tem recorrência em um ano, e esse risco de morte ele aumenta de acordo com essa recorrência das lesões. A literatura nova traz tratamento medicamentoso com vasos constrictores esplênicos e diminui essa pressão do sistema pórtico. Tá? Não sei como circulatoriamente é feito esse processo, mas fala que o uso de medicamentos também está indicado na ruptura de varizes esofagianas. As edições anteriores não traziam isso. E o pessoal do ano passado provavelmente se prejudicou porque eu estava falando na computadora portátil, estava errado. Eles deviam estar usando literatura nova. Endoscopia digestiva alta com escleroterapia, tamponamento por balão ou ligadura elástica das varizes. Como é o nome do balão? Steak Blackboard. Swan-Ganz é outro, né? Swan-Ganz é o que faz 3 vias. Aqui uma imagem belíssima, né? Dessas varizes esofagianas aí, grau 2, 3. Aqui um ponto hemorrágico, um lago hemorrágico gerado pelo sangramento dessas varizes. Aqui as linguinhas, né? Pretinhas aqui, ligando, parecendo aqui até botões hemorroidários, né?
fazendo a contenção desse sangramento. Tem sangue aqui ainda, tá? Acabou de clipar aqui, fazer a ligadura elástica. Aqui mais 2 exemplos aqui de ligadura elástica para a contenção do sangramento de varizes esofágicas. Eu botei lá esse site aí para vocês terem como referência, um roteiro bem ilustrado lá sobre o sangramento de varizes. Tumores esofagianos, as neoplasias malignas, consiste no carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma. Naquela literatura antiga que a gente usava, duas edições atrás, ele falava em 96% de incidência do carcinoma de células escamosas e uma incidência bem pequena do adenocarcinoma ligado ao esôfago de Barré. Nessa nova literatura e nona edição já falam quase na equivalência entre os dois tipos de carcinoma. E a neoplasia maligna, benigna, a maioria são compostas por tecidos mesenquimais, tecido da mesoderma, onde você tem os leumiomas, fibromas, linfomas, hemangiomas, neofibromas e linfangiomas. Acho que não precisa nem falar, né? Leumioma, músculo liso, fibromas, fibroblastos, linfomas cilíndricos, hemangiomas capilares sanguíneos, neofibromas, dos neuromas associados ao tecido fibroso e os linfangiomas aos vasos linfáticos. Carcinoma de células escamosas, geralmente em adultos acima de 45 anos, mais frequente nos homens, fatores de risco alto, tabaco, lesões esofágicas cáusticas, acalásia, pilose, dietas deficientes de frutos vegetais, bebidas muito quentes, síndrome de Klumer-Visio, baixo nível socioeconômico e infecção pelo HPV, principalmente no caso do terço proximal. Ninguém teve curiosidade de perguntar o que é pilose, não? Como é, professor? Pilose, você sabe o que é pilose, não? Você me perguntou. Pode ter aí, você me perguntar. Pilose, ali depois da casa. Sabe o que é pilose? Pior que não. Não vai perguntar, não. O que é, professor, pilose? Chamadas calos ou calosidade, né? Quando você tem hiperplasia dessa região, formação de áreas espessadas. O adenocarcinoma surge por consequência da metaplasia de Barré, está relacionado intimamente com refluxo gastroesofágico barra esofagite crônica, representava cerca de 5% dos cânceres de esôfago, hoje responde por quase metade dos casos. Olha que coisa linda, né? Tudo que é bonito para o médico, que dá diagnóstico, é ruim para o paciente. Né? É sério, quando a gente vê uma lesão diferente, quando a gente vê um câncer bem bonito, a gente acha interessante. O patologista tem atração, né, amor pela doença, não do doente. Tem essas taras, né? Então, o que é que acontece? Aqui você vê a mucosa esofagiana de aspecto habitual e nessa região você tem uma lesão elevada que se projeta para a luz, aparentemente até com uma área de ulceração ou de erosão nessa região central. Você pode observar esse aspecto que chama de framboesa, né? Muitas neoplasias malignas trazem lesões pré-malignas e é justamente associado a essas microvascularizações que a gente tem nessa tumoração. Professor, não existe varizes esofágicas aí não, né? Oi? Existe varizes aí? Aparentemente não, mas não descarta a possibilidade dessa elevação, dessa varizezinha. E ali embaixo? Tá? Aqui é como se fosse um pedículo da lesão, né? Você diz aqui nessas regiões, não descarta a possibilidade, nessa área mais cianótica, nessa área mais acinzentada, pode ser uma varizezinha bem discreta. E aí quando você vem para a lâmina, você vê o escamoso aqui, e nesse meio aqui a gente observa o quê? Duas características bem claras. A invasão, né, esses ninhos de células escamosas invadindo aqui a pora, né, a submucosa. E uma coisa que não era para ter aqui, que é a queratinização. Esse tecido não era para ser queratinizado, a gente tem queratinização. Então isso aqui, se fosse classificar, a gente classificaria como carcinoma de células escamosas bem diferenciada, principalmente porque ele está formando queratina.
pode inicialmente surgir como uma lesão projetante, né? Uma lesão polipóide, que depois pode se tornar circunferencial no úlcero infiltrativo. E aqui, qual é a diferença dessa daqui para aquela outra? Oi? Não sei, a formação da célula. Fala de alto, fala sem medo, fala sem medo. Tipo assim, o formato da lâmpada tem mais pavimentação, mais contínuo, o outro já é mais erosivo, parece. Não sei. E essa bola no meio também, que eu não sei O identificar. que é essa bola no meio aí? É uma luz, professor? Não. Opa! É o quê? Uma luz? É uma luz. Quem é que tem luz? Vaso também tem. Vaso tem luz. Mas nesse contexto aqui de neoplasia maligna, nesse caso é o adenocarcinoma, tá? Tem vascularização própria, né? Não é a vascularização. É a formação acinar, né, que é própria do tecido glandular, né, com secreção aqui no meio, na luz. Então você tem uma metaplasia de Barre aqui, né? Você inclusive identifica algumas células caliciformes aqui nessa metaplasia. E da metaplasia surgiu esses ácidos infiltrativos malignos. A neoplasia maligna geralmente vem acompanhada de infiltrado inflamatório acentuado, você pode ver grande presença de linfócitos. E aqui você tem estruturas glandulares infiltrando aqui a sua mucosa. Então isso aqui é um adenocarcinoma esofagiano, que está bem caracterizado como surgindo em uma metaplasia do tipo Barre. Bom demais. Vamos começar só, como eu fiz na outra turma, a parte da anatomia aqui só a parte da histologia e anatomia do intestino, tá? Pra gente não ficar defasado em relação à outra turma, tá? Ainda tem meia hora, tinha meia hora lá. É muito tablet. Juntando tudo na boca, boca. Muita tecnologia aí. O professor, nós vamos fazer prova da liga hoje. Tu vai ter prova de game, né? Vai, deixa eu Liga de quê, né, filho? Ricardo. Liga de patologia, galera. Cardiopata. É a liga de É a liga de perícia. É que os caras têm patologia só de cardiologia, tá ligado? Hein? Vou olhar aqui. Dependendo do lugar que você gostar. Eu sou minha sogra acabou de Não, não quero que vocês entrem, não. A sogra? Sei gostar de Então você. corra de casa. Aqui não quero. Não, minha sogra chegou. Aproveita e fica aqui. Minha sogra chegou, ela tá Eu falo assim, mas eu não posso reclamar não. Minha sogra, quando eu chego lá em Natal, minha sogra e meu sogro é só camarãozinho, lagosta. Ai, Ela tem a mãe dela é acamada, né? Aí o esposo mete o pau, né? Fala, pô, caí pra burro, né? Trama de sua porra e tal, não sei o que mora com ela. Ah, ele devia estar no hospital, no asilo, não sei o que. Neópolis ali, não? Não é aquela vida principal ali que dá na. Marechal Deodoro? Não. É a do Eixo? É a mesma do. É do Midway? Do Midway. Ah, perto do IF ali. Não, já perto, mais perto ainda daquela ladeira ali. Da UNB? É o antigo, assim, do lado esquerdo. E quem Ali vai? é área nova, hein? É Toale. É Toale. Toale, o nome do prédio. Desenho da ladeira. Conhece, né? Conhece demais. É da ladeira? Ali é bom demais. É a parte Ó, então só a anatomia aqui e a histologia bem rapidinho. Tá? O intestino delgado tem uma extensão de aproximadamente 6 metros e é dividido em duodeno, jejum e hídro. Vascularização é feita pela artéria mesentérica superior. Então a gente tem a primeira parte, o duodeno, contendo 4 porções, primeira, segunda, terceira e quarta porção, íntima relação com a cabeça do pâncreas, de forma que qualquer tipo de patologia neoplásica, seja os colangiocarcinomas, seja os carcinomas acinares aqui, pancreáticos, da cabeça ou corpo do pâncreas, condenam obrigatoriamente a retirada dessa estrutura junto com essa neoplasia. São incomuns as lesões neoplásicas, relativamente comuns as lesões neoplásicas duodenais, mas às vezes a gente tem os adenomas ou os cânceres do esfíncter lá de óleo.
Tá? Essas cirurgias são extremamente complexas. Quando você tem neoplasia cabeça do pâncreas, você vai extirpar a parte antral, antropilórica fazendo a gastrectomia parcial, associada com duodeno, pâncreas e obrigatoriamente aqui, porque está intimamente ligado ao íris esplênico, também o baço. Tá? As outras estruturas anatômicas, lembrando que o pâncreas e o duodeno, eles estão numa posição retroperitoneal, e qualquer tipo de vestidura aqui, de cirurgia que seja necessário fazer, a maior parte das vezes ela requer um tempo cirúrgico exagerado. Então quem vai fazer cirurgia, se um dia um R3 ou um R2 te oferecer para você entrar no bloco cirúrgico na cirurgia grande, com certeza vai ser uma porcaria dessa aqui que vai demorar umas 8 horas. Ele não vai fazer isso de graça não. Ele vai empurrar você para alguma coisa ruim. Não vai abrir mão do bloco cirúrgico para te deixar, se fosse uma gastroplastia, né, as coisas dando dinheiro, ele não abria mão. Mas na cirurgia dá prejuízo, eles vão mandar você tranquilamente. O intestino grosso mede cerca de 1,5 metros, é dividido em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide reto, você deve ter visto na anatomia. Vascularização, parte é feita pela artéria mesentérica superior também, parte pela artéria mesentérica inferior, ramos hemorroidários superiores e inferiores. Lembrando que qualquer tipo de trombose aí de artéria mesentérica, seja superior ou inferior, a maior parte das vezes compromete grande parte da vitalidade desses órgãos, e no caso da artéria mesentérica superior, se você tiver um trombo que você não vai ser corrigido a tempo, você vai ter trombose mesentérica extensa. Algumas vezes o paciente consegue, principalmente se for idoso, consegue escapar do primeiro tempo, né? Faz uma cirurgia, retira essa parte, mas algumas vezes o paciente está condenado. A gente sabe que a maior parte da absorção de nutrientes, né, vitaminas, carboidrato, é feito no colo, no intestino delgado. Esse paciente muitas vezes é condenado a definhar até a morte. Oi. Por que dizem que a pessoa que tira a vesícula não pegou no papo? É bem pertinente essa sua pergunta. O que é que acontece? A vesícula biliar, ela guarda, né, uma bolsa que faz o acúmulo, a guarda da bile, que são os sais biliares que promovem a digestão, principalmente das gorduras, né? Então, se você tira a vesícula biliar, você vai ter dificuldade, principalmente, de fazer a digestão das gorduras e óleo. Então, você vai ter, nesse caso aí, é chamado de esteatorreia, né? Você não tem essa absorção de gordura, e quando você não tem a absorção de gordura, você tem essa gordura solta no intestino, e ela facilita, muitas vezes, quando chega na parte distal do intestino, essa facilidade de evacuação. Existe uma medicação, no tempo de vocês, chamada Xenical. Vocês conhecem o Xenical? Não. Os mais antigos vão conhecer o Xenical. Era uma medicação para emagrecer. Ela evitava a absorção de gordura, e o paciente, muitas vezes, ele tinha diarreia sensitiva. Ele fazia nas calças, porque ele desenvolvia um quadro similar a esse da retirada da vesícula biliar, onde ele tinha um quadro de esteatorreia, uma eliminação de gordura. Então você tem diarreia muitas vezes insensível. Você faz e muitas vezes você pensa que vai soltar um peidinho, né? Quando menos imagina, dá aquela riscada ali na correia. Vai fazer caminhada, uma coisa depois que for. Desce direto e vai Não, você vai sentir tranquilamente, entendeu? Só que existe uma facilidade maior, né? É um princípio físico mesmo. O óleo e a gordura escorrega com mais facilidade essas fezes. Torna mais fácil a eliminação, né? Por causa da gordura. Por causa da gordura, principalmente. Quem dá muito isso é a metformina. Metformina também. Paciente que você começa a usar metformina, nos primeiros dias ele faz uma reclama que, primeiro, ele tem muita diarreia. Segundo, às vezes nas fezes dele vem umas bolinhas amarelinhas. Na verdade é gordura não absorvida. Até quem tira a vida é indicado fazer, tipo assim, depois de se alimentar, fazer uma caminhada, alguma coisa assim, para melhorar a absorção e tem que usar a dieta mais rica em fibras, mais pobre em essa aí, a melhor estratégia, professor? Isolar um pouquinho a gordura e
Provavelmente ácido, fibra. Fibra principalmente, né? Para você melhorar o trânsito e a digestão. Aqui eu tenho uma curiosidade para vocês. Neoplasias de colo ascendente e de colo descendente têm comportamentos clínicos diferentes. E também doenças inflamatórias que atingem o colo direito e o colo esquerdo. Quais são as principais manifestações de uma neoplasia ou de uma doença inflamatória do colo? No caso, Crohn, do colo direito. E a principal manifestação de uma doença inflamatória ou de uma neoplasia do colo esquerdo. Para fechar. Uma que vai vir mais provável que o intestino e a outra só vai intestino doença. Não falando da retocolite e do Crohn. Entre diferença, porque a retocolite ela começa reto, colo sigmoide e ascendente vai num aspecto contínuo e não salteado como o Crohn. Mas se você tem, por exemplo, só Crohn, o colo esquerdo, o colo direito, ou você tem uma neoplasia do colo esquerdo ou um adenocarcinoma no colo direito, adenocarcinoma nos dois locais, manifestações clínicas. No colo direito, curso clínico, na maior... Opa, estava chegando. No colo direito é mais diarreia. Diarreia, porque tem aumento da secreção, tem diminuição da absorção, né, de água e sais minerais, e o colo direito ele tem um calibre muito maior. Então é muito mais improvável você conseguir obstruir uma neoplasia. No colo esquerdo, no caso, você pode abrir o quadro muitas vezes por quadro obstrutivo, porque o calibre é menor. Você pode ter uma lesão circunferencial e se a pessoa, entre aspas, não tiver condições de, durante com a diarreia crônica, sangramento por via baixa, diagnosticar antes da obstrução, muitas vezes a cirurgia dele é lá no João Paulo, que obstrui o colo esquerdo, distensão abdominal, parada da evacuação das fezes, e aí o cara vai bater lá com uma neoplasia obstrutiva com quadro clínico de abdômen agudo. O direito também tem a maior capacidade de causar uma infecção da vesícula, da apêndice também, né? Não tanto assim, não é muito associado esse quadro não. É mais um quadro diarreico mesmo, diminuição da retenção. E muitas vezes a neoplasia também pode ter uma secreção aumentada no muco. Mas é mais esse princípio aí, diminuição da absorção, aumenta a eliminação de líquido e diarreia, esquerda obstrução. Vocês querem que faça chamada ou vocês já querem que Termina logo isso. Acenda a luz, por favor, para eu fazer uma carreira rapidinha aqui para a casa poder ir. Vocês é de qual? Tá com B, né? É B. Qual é o meu nome na atividade? Lá ele. Se você beijar o seu namorado. Não, faz Bora! Amanda! Presente. Amanda Onofre! Ana Beatriz! Presente. Andressa! Presente. Vou escolher duas vezes? Uma é minha, você vai sair de mim. Ana Luísa! Bruno! Cecília! Foi a que saiu, professor. Cecília foi embora. Depois da história. Cecília Clara. Clara! Foi a que saiu na frente. Isso aí. Ah, Cecília! Depois da história. Crisley! Presente. Diego! Professor. Eduardo!